Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Hoje falarei sobre a Guerra Afegã Soviética que decorreu entre 1979 e 1989, também chamada de o Vietnã Soviético, um conflito que custou tão caro em termos materiais e humanos que contribuiu ativamente para o desmoronamento do Império Soviético. Trata-se apenas de um resumo, uma espécie de visão geral do conflito, e muitas das suas nuances serão abordadas em vídeos no futuro, o que inclui as armas utilizadas por ambos os lados. Em abril de 1978 decorreu no Afeganistão uma revolução comunista liderada por políticos financiados e apoiados pela União Soviética. Esse evento histórico ficou conhecido como a Revolução de Saur, com Saur correspondendo ao nome do segundo mês do calendário persa, no idioma Dari, e resultou na instauração da República Democrática do Afeganistão, um governo socialista alinhado com Moscou. A influência soviética era tão grande no Afeganistão dessa época que a língua russa chegou a ser ensinada nas escolas primárias, transformando-a no segundo idioma mais falado no país. Apesar de na capital, Cabul, o apoio ao novo regime comunista ser completo, no interior do país o descontentamento era gritante. Muitos grupos insurgentes, alguns deles oriundos do Paquistão e de outras nações vizinhas, iniciaram uma série de pequenas revoltas em diversas províncias afegãs, com o objetivo de enfraquecer o novo governo comunista. Esses grupos se autodenominavam de Mujahideen, que em árabe significa combatente, e o objetivo da sua luta era a derrubada do governo comunista afegão instaurado em 1978. As táticas de guerrilha empregadas pelos Mujahideen estavam enfraquecendo de tal forma a força do novo governo comunista afegão nas províncias mais periféricas que em 1979 ficou claro para os líderes afegãos que os insurgentes iriam alcançar os seus objetivos. Desde finais de 1978 que o Afeganistão recebia apoio logístico e militar da União Soviética, mas em 1979 foi dada a autorização para que militares soviéticos entrassem no país. Essa ordem daria ao governo comunista afegão um aliado de peso, passando a contar com o apoio direto de todo o poderoso exército soviético. Para os líderes afegãos, a vitória estava garantida. A ordem para o envio de tropas soviéticas para o Afeganistão foi dada por Leonid Brezhnev, então secretário-geral do partido, que autorizou o envio em 1979 de 40 mil soldados, um número que ultrapassaria os 110 mil em poucos meses. Esses soldados soviéticos, fortemente armados com a última tecnologia em termos de armas, eram apoiados por cerca de 60 mil soldados afegãos locais. Os Mujahideen eram pequenos grupos espalhados pelo país, que em alguns casos tinham pouca ou nenhuma coordenação entre eles. Tais grupos totalizavam cerca de 150 mil combatentes. Durante o ano de 1979, enquanto mais e mais tropas soviéticas entravam no país, a instabilidade no interior do Afeganistão atingia níveis insuportáveis, resultando no assassinato de Muhammad Tarak, líder afegão do novo governo pró-soviético. Entre outubro e dezembro daquele ano, Moscou temia a completa desagregação do regime comunista afegão e a perda da sua influência sobre a região, e por esse motivo Brezhnev ordenou a tomada de medidas mais contundentes, dando início à intervenção militar soviética no país, que começou de forma efetiva em dezembro de 1979, quando tropas soviéticas invadiram os edifícios governamentais em Cabul. O novo presidente afegão Hafizullah Amin, que sucedeu Tarak na liderança do país, foi capturado pelos soviéticos e executado no dia 27 de dezembro desse ano, permitindo assim que Babrak Karmal, fundador do Partido Democrático Popular e um conhecido teórico marxista-leninista, assumisse o poder, instaurando o que os analistas políticos da época chamaram de um Estado vassalo soviético no Afeganistão.
No final de 1979, a União Soviética tinha naquele país 2.000 blindados, quase 90.000 soldados de infantaria e 2.000 veículos blindados de transporte e reconhecimento. No início de 1980, mais 2 divisões soviéticas entraram no país, aumentando o efetivo para mais de 110.000 soldados. Pertenciam ao 40º Exército Soviético, uma unidade considerada de elite criada em 1941 e com um longo historial de combates na Segunda Guerra Mundial, com destaque para a Batalha de Kursk de 1943. Os Estados Unidos, nessa época, seguindo justamente a estratégia adotada pelos soviéticos durante a Guerra do Vietnã, apoiaram os grupos dissidentes, comprando todas as armas e munições soviéticas que ainda estavam na posse dos israelenses. Essas armas foram diretamente enviadas para os Mujahideen. Dentre os aliados dos Mujahideen, podemos destacar, além dos Estados Unidos, o Reino Unido, a Arábia Saudita, o Irã e, para espanto de muitos, a própria China. A China, apesar das ligações ideológicas comunistas com a União Soviética, não tinha qualquer interesse em ver o crescimento da influência soviética naquela região, motivo pelo qual forneceu aos Mujahideen toneladas de armas e munições. Aliás, de todos os países que armaram e financiaram os Mujahideen, a China foi a única que forneceu apenas equipamentos novos e modernos, com todos os outros limitando-se a enviar armas antigas e algumas já obsoletas. Os chineses também enviaram conselheiros militares para a região, que ensinaram técnicas de guerrilha aos Mujahideen, técnicas que foram aprendidas e aperfeiçoadas durante a Guerra do Vietnã. As lutas e os combates que começaram em 1980 foram brutais, com Moscou esperando uma vitória rápida e decisiva sobre os grupos dissidentes locais. Os Mujahideen espalhavam-se pelas montanhas e pelas zonas rurais do interior do país e impediam, sempre com grande sucesso, que o governo pró-soviético de Cabul exercesse o seu comando sobre províncias inteiras. Mas os Mujahideen eram grupos que, na sua maioria, lutavam de forma isolada e sem grande coordenação. Eram basicamente grupos tribais que não seguiam uma estratégia global, limitando-se a tentar expulsar os soldados soviéticos do interior do país. Isso resultou em combates de guerrilha muito semelhantes aos que se desenrolaram no Vietnã entre os anos 60 e 70, com os soviéticos enviando soldados muito bem treinados e equipados para o interior de regiões controladas pelos Mujahideen, com o objetivo de localizar e destruir os diversos grupos tribais de insurgentes. Em 1985, a guerra atingiria o seu apogeu em termos de brutalidade, com os soviéticos atacando com tudo o que tinham as províncias afegãs controladas pelos insurgentes. Esses ataques incluíam também bombardeios aéreos pesados, o que aumentou o descontentamento da população local, diminuindo ainda mais a força do poder central de Cabul sobre aquelas regiões. Na segunda metade da década de 80, os Estados Unidos entraram de vez no conflito através da Operação Ciclone, um programa executado pela CIA com o objetivo de financiar os insurgentes que lutavam contra as forças soviéticas no interior do país. No início dos anos 80, a Operação Ciclone tinha um orçamento de apenas 20 milhões de dólares, mas em 1987 esse orçamento alcançou a soma de mais de 600 milhões. A base principal de operações da CIA era o Paquistão, que concentrava informações, suprimentos, armas e munições que eram depois despachadas para o interior do Afeganistão. Foi também na segunda metade dos anos 80 que os Estados Unidos começaram a enviar para a região os seus novos FIM-92 Stinger, mísseis portáteis terra-ar, com os quais os Mujahideen alegam terem destruído mais de 250 aviões e helicópteros soviéticos. De fato, ao longo de toda a guerra do Afeganistão, os soviéticos perderam cerca de 350 aviões e helicópteros, um número extremamente elevado, tendo em vista que lutavam contra um inimigo que não tinha aviões ao seu serviço. Essa arma já foi destacada aqui no canal através de um vídeo cujo link está aqui na descrição.
A partir de 1987, a situação começou a deteriorar-se rapidamente para os soviéticos, que viam as suas baixas crescerem cada vez mais e mais, levando à ordem de evacuação que começou em janeiro de 1987 e decorreu até fevereiro de 1989. A evacuação soviética do país foi finalizada por Mikhail Gorbachev, que tentava a todo custo reatar boas relações diplomáticas com a China, que já tinha deixado bem claro que apenas voltaria a se sentar numa mesa de negociações se os soviéticos saíssem do Afeganistão. E foi assim que, após quase 10 anos de guerra e após sofrer mais de 70 mil baixas, o exército soviético abandonava o Afeganistão, derrotado exatamente pelas mesmas técnicas que adotou contra os Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Se naquele país asiático os soviéticos e os chineses uniram-se com sucesso para expulsar a influência norte-americana da região, armando e treinando camponeses e pequenos agricultores, no Afeganistão foi a vez dos norte-americanos darem o troco, armando e treinando pequenos grupos tribais. Do lado afegão, estima-se que mais de 1 milhão de pessoas, entre civis e militares, foram mortos durante o conflito. Após a guerra, alguns grupos tribais de Mujahideen, mais extremistas, assumiram o poder no Afeganistão, levando a um crescimento terrível do extremismo islâmico na região. Algo que abriria caminho para o surgimento de grupos terroristas como a Al-Qaeda e de Osama Bin Laden, um tema que será ainda muito destacado e discutido aqui no canal. A guerra afegã-soviética foi tão custosa para a União Soviética e criou tantas discordâncias internas em Moscou que muitos analistas políticos acreditam que acelerou um processo que naquela época já era inevitável e que acabaria por conduzir ao fim do Império Soviético. Foi o último conflito da Guerra Fria e marcaria o fim de décadas de confrontações políticas e militares entre o chamado Bloco Comunista e o Bloco Capitalista. A Armadilha do Urso, como também é conhecida, funcionou conforme o esperado, aprisionando e derrotando o grande urso russo nas montanhas escarpadas afegãs.